Na aula de hoje, nós vamos continuar as operações com números decimais. Lembrando que os números decimais são os famosos números com vírgulas e estão presentes por toda parte no nosso dia a dia. Por isso é de suma importância saber operar com esse tipo de número. Eles são compostos por uma parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e uma parte decimal, que é o que vem depois da vírgula. Nós já aprendemos na aula passada como efetuar adições e subtrações utilizando números decimais. Hoje nós vamos aprender como multiplicar utilizando esse tipo de número. Na multiplicação com números decimais, nós temos que ter 3 passos em mente. O primeiro, que a gente pode esquecer que a vírgula existe, ou seja, eu atacar o meu problema ou a minha multiplicação como se não existisse a vírgula. O segundo passo é a gente contar quantas casas existem depois da vírgula ou do lado direito da vírgula nos dois números envolvidos, ou se tiver mais de 2 fatores, tiver 3 ou 4, quantas casas eu tenho depois da vírgula contabilizando todos. Mas aqui tem que ter um pouquinho de atenção, porque são as casas depois da vírgula válidas, ou seja, são aquelas que não são as que a gente inclui. E por fim, a gente vai olhar para o resultado e localizar a posição da vírgula, para finalizar a nossa multiplicação. Seguindo esses 3 passos, nós conseguimos fazer qualquer multiplicação. Aqui, como primeiro exemplo, nós temos 3,27 vezes 2. Como eu falei, inicialmente nós podemos esquecer que a vírgula existe e efetuar uma multiplicação normalmente como se fossem números inteiros ou números naturais. Portanto, 2 vezes 7, 14. Foi 1. 2 vezes 2, 4. Mais o 1 que tinha ido, 5. 2 vezes 3, 6. Excelente. Agora, a gente já efetuou a multiplicação normalmente como se não houvesse vírgula. Precisamos contabilizar quantas casas tem depois da vírgula aqui envolvidas na nossa multiplicação. Nota que o 3,27 tem 1, 2 casas depois da vírgula. Já o 2, que é um número inteiro, a gente poderia colocar aquela vírgula para ter representação dele em decimal, mas acrescentaria 00. E isso não é a casas depois da vírgula válida nessa operação. Porque na hora que a gente multiplicou, a gente não multiplicou por esses zeros, a gente só considerou 2. Então, a gente só considera o número de casas a vírgula dos fatores que a gente multiplicou. Portanto, nesse caso, eu tenho 2 casas depois da vírgula, eu vou para o terceiro passo agora, que é localizar a vírgula no resultado. E como que eu localizo essa vírgula? Sempre contando da direita para a esquerda, a gente vai contar o número de casas que eu tenho depois da vírgula, né? Eu observei que tinham 2 casas depois da vírgula nos fatores envolvidos, né? Portanto, eu preciso localizar a vírgula 2 casas depois, contabilizando da direita para a esquerda. Então, 1, 2, coloco a vírgula. O resultado dessa multiplicação é exatamente 6,54. Assim como as adições e subtrações, não tem muito segredo. A base é saber multiplicar com os números naturais e inteiros e, por fim, saber como localizar a vírgula nesse caso. Mais um exemplo, 1,42 vezes 2,3. A gente não precisa se preocupar inicialmente com a vírgula, podemos multiplicar normalmente como se ela não existisse.
Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Mas, lembra que quando a gente vai multiplicar pelo número que está do ladinho do 3, na verdade, a gente não está multiplicando por 2 apenas. A gente está multiplicando por 20, porque o nosso sistema de numeração, ele é baseado na posição. Quando eu vou uma posição para o lado esquerdo, eu estou multiplicando por 10 ou por 20, por 100 e assim por diante. Então, cada posição tem um valor. Nesse caso, eu estou multiplicando por 20. Para não multiplicar direto por 20 e multiplicar apenas por 2, eu tenho que guardar a posição que seria ocupada pelo zero. Por isso que a gente coloca o mais embaixo do último valor da multiplicação anterior. Agora, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Uma vez que eu tenho já multiplicado por todos os fatores, é só realizar a soma. 6 mais nada é 6. 2 mais 4 é 6. 4 mais 8 é 12, vai 1. 1 mais 2 é 3. Excelente! Multiplicação efetuada. Agora, precisamos localizar a vírgula para finalizar essa multiplicação. Muito bem. Quantas casas eu tenho depois da vírgula envolvidas nessa multiplicação? Então, no primeiro fator, que é 1,42, eu tenho uma, duas casas. E no segundo fator, que é o 2,3, eu tenho uma casa. Portanto, eu tenho uma, duas, três casas depois da vírgula. E para localizar a vírgula no resultado, é 3 casas que eu preciso localizar. Lembrando que eu sempre começo da direita para a esquerda. Então, uma, duas, 3 casas, coloco a vírgula. O resultado dessa multiplicação é 3,266. Multiplicação também é tranquilo, exatamente como as adições e as subtrações, né? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se ainda ficou com dúvidas de como realizar multiplicações com números decimais, pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Se você gostou, curte e não esqueça de compartilhar com os amigos, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.